Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15. Assim está escrito. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. E o versículo 16 diz, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Estas foram palavras de Deus a Elias, o profeta. Deus havia levantado Elias como profeta, e Elias, de coragem, cheio do poder do Espírito Santo, que o Espírito de Deus se movimentava à época de Elias de maneira esporádica. O Espírito vinha sobre a pessoa, enchia ele de poder, de coragem, de autoridade, ele realizava o querer de Deus e Deus encarregava-se de cumprir o que havia determinado. E este Elias foi utilizado por Deus para confrontar Acabe e Jezabel, que tinham corrompido o povo de Israel e tinha feito eles desobedecerem a Deus, e agora estavam adorando a Baal e, enfim, aos deuses estranhos. E quando o Senhor Deus utiliza-se de Elias, ele vai e enfrenta Acabe. Primeiro dá a ordenança de que não haveria chuva se não fosse segundo a sua palavra. Esse primeiro sinal cumpriu-se. Não houve chuva durante aquele período. Até que ele orou segunda vez, depois de 3 anos e alguma coisa. Aí então Deus mandou a chuva. Chamou o povo para um desafio, que o povo estava desviado. Deus confirmou o pedido de Elias, manifestou-se com fogo, e o povo então glorificou a Deus. Elias matou os profetas de Baal, os profetas de Azera, que mostraram-se falsos profetas que estavam induzindo o povo ao erro. Quando isto aconteceu, Acabe ficou triste, porque ele confiava naqueles falsos profetas. Infelizmente, tem quem acredita nos falsos profetas. Até o dia de hoje, 90% daqueles que se dizem profetas são falsos profetas. E há muita gente que acredita nas mentiras que eles andam proferindo por aí, que não é profecia de Deus, é profecia humana, da carne, inventada, criada, e muitas até podem ter sido alimentadas pelo diabo. Mas o profeta de Deus, ele tem comprometimento, ele tem seriedade, ele tem verdade, ele tem compromisso com Deus. O profeta de Deus não se vende, não se corrompe. O profeta de Deus mantém-se íntegro, puro, santo, diante da presença de Deus. Elias era um destes. E ele chega então a Acabe. Acabe ficou bem aborrecido, o semblante dele ficou triste. Ele chegou em casa e Jezabel perguntou o que tinha acontecido, ele contou. E então ela prometeu que no dia seguinte a cabeça de Elias seria arrancada. Elias iria morrer no dia seguinte. Ela mandou então um mensageiro para Elias avisar a ele. Nem foi ela que foi avisar. Ela mandou alguém e alguém foi lá e avisou. Olha, Jezabel está à procura da sua cabeça e diz que de amanhã você não passa. O que Elias fez? Aquele gigante de Deus deixou-se por um momento se perturbar diante de uma ameaça que lhe tinha sido feita, uma ameaça de morte. Ele estava prometido para morrer no dia seguinte. E naquela condição, onde ele abriu uma pequena brecha, e que foi o suficiente para tirar dele a convicção e a certeza do livramento de Deus na sua vida, que ele, para não morrer, ele fugiu. Fugiu. Saiu sem destino. Só não queria ficar por perto para que Jezabel não a encontrasse.
Deus abençoe Ramsés, para que Jezabel não a encontrasse. E ele foi embora. Pediu no ânimo, disse que queria morrer, não era melhor que os pais dele já tinham morrido, e por que ele ia continuar vivendo? Já fez o que tinha que fazer, e agora achou que tinha terminado tudo. Bem, em primeiro lugar, Deus mandou um anjo para falar com ele. Ramsés, muito tempo, hein? Prazer em ver você aqui, assistindo esta live. Então foi assim, Deus mandou o anjo, porque Isaías estava enfraquecido, desanimado, sonolento. O anjo foi, o despertou, levou comida para ele, animou ele comeu, deitou novamente. O anjo despertou segunda vez, ele alimentou-se, e o anjo disse que não era para ele deitar-se, era para ele se levantar e caminhar, porque muito comprido seria o caminho de Elias. Mas ele foi para um outro lugar. Ele andou 40 dias e 40 noites e chegou a Horebe, o monte de Deus. E quando chegou lá em Horebe, ele entrou numa caverna como que se esconder. Mesmo longe de Jezabel, ainda assim, ele entrou numa caverna para se esconder. Já não estava mais ao alcance da mão dela, já estava distante. Mas ainda assim, o medo o perseguia, estava dentro dele. Então ele entrou numa caverna e se escondeu na caverna. E Deus começou então a se movimentar para falar com Elias. Deus usou aqui uns recursos para que ele então entendessem o que era que tinha acontecido. Então, o Senhor pediu a ele que saísse para fora da caverna. Ele saiu, ficou ao lado de fora, e o Senhor passava como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Aquele vento que, se a pessoa descuidar, a pessoa é derrubada, tal a força do vento. Era um vento meio que violento, forte. Porém, a palavra de Deus diz que o Senhor não estava no vento. Depois do vento, Deus fez brotar um terremoto. O terremoto abala as estruturas, mas ainda assim, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o Senhor Deus fez aparecer um fogo que queima, que consome, que devora tudo que encontra pela frente. E diz a palavra, o Senhor também não estava no fogo. Bem, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Onde é que estava Deus para Elias? Depois dessas três ações, então diz que, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E quando ele ouviu aquela voz, ele envolveu o seu rosto, ele procurou se esconder, mesmo sendo lá de fora, ainda se esconder com a capa, saindo para fora, e ele então ouve uma pergunta do Senhor. Agora não era mais o anjo, mas era o Senhor que tinha vindo com Elias. E disse, que fazes aqui, Elias? Como a dizer, Elias, não foi para esse lugar que eu te mandei. Não foi para esse tipo de trabalho que eu te mandei. Eu mandei você lá para onde estava Acabe e Jezabel, porque lá estava o meu propósito e você era o meu representante lá, o homem da minha confiança, que eu coloquei você lá. O que você está fazendo aqui? Ele começou a dizer, não, porque só ficou eu, mataram todo mundo, e só eu escapei, como que diz, eu fugi para não morrer, e por aí vai. Mataram os profetas à espada, não ficou ninguém. Só que ele não sabia que Deus tinha ainda 7.000 que não se tinham dobrado a Baal e a seus deuses falsos. Bem, mas o que me chamou a atenção foi a ordem que Deus deu a Elias, aqui no versículo 15. E o Senhor lhes disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, lá aonde ele estava anteriormente, quando recebeu um aviso de que Jezabel estava procurando a sua cabeça.
Ele tinha que voltar para aquele lugar onde ele estava. Então isso significa que Deus não aceita mudança de rota. Uma vez que Deus escolheu a mim, escolheu a você, escolheu ao outro, escolheu a cada um de nós, como ele escolheu a Elias, ele deu a cada um de nós uma rota, um caminho, uma estrada, para a gente caminhar por ali, e neste caminhar nós temos um compromisso com Deus, porque ele depositou algo em nossa vida que só nós temos que realizar. Outra pessoa não pode realizar em nosso lugar. Para cada um, uma obra específica. Para Elias foi aquela. Por que ele não mandou outro profeta? Porque não era a vontade de Deus. O propósito de Deus era que Elias fosse o homem que fosse enfrentar tanto Acabe como Jezabel. Não podia mandar Daniel, não podia mandar outro, não. Mandou Elias. O homem para aquele lugar era Elias. Eu e você precisamos ter consciência de que estamos no lugar que Deus designou para nós e aonde Ele nos quer. E com Elias nós vamos aprender. Elias mudou de rota, Elias mudou de caminho, Elias mudou totalmente da onde Deus o tinha colocado para um outro lugar sem ter aprovação de Deus. E a felicidade de Elias é que Deus foi ao encontro dele, aonde ele estava, e falou com ele lá onde ele estava. E o certo é que Deus disse para ele: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Então, como eu disse, Deus não aceita mudança de rota. Se ele deu um caminho a mim, eu não posso criar um atalho. Eu não posso criar um novo caminho dentro do caminho que Deus me colocou. Não, Deus disse para eu ir aqui, mas aqui não está dando certo. Eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou recuar um pouco, eu vou mudar de direção do caminho. Não, nós não temos essa autorização. Como Elias também não teve. Fato evidente está aqui. Ele mudou a rota, mas Deus não aceitou. Deus disse: volta. Eu ainda tenho negócio na sua vida, mas volta para o lugar onde eu te coloquei. Eu te deixei lá. Foi para lá que eu te enviei. É lá que eu te quero. Não é aqui no Monte Horebe, não é aqui dentro dessa caverna, escondido, esperando a morte. Eu te quero lá, próximo a Acabe e Jezabel, porque lá o meu nome será glorificado. E você é a pessoa que eu coloquei lá com essa finalidade. Então, o que Elias iria fazer numa situação como esta? Deus mandou o anjo para fortalecer, encorajar, alimentar, e agora o próprio Deus vem, fala com ele, anima, encoraja e dá a ordem. Deus não disse: se você quiser voltar, Deus disse: você vai voltar agora. Volta pelo caminho do deserto de Damasco. Ele teve que se levantar e voltar no caminho. Só que Deus deu a ele 3 responsabilidades nesta volta dele, quando ele chegasse lá no caminho de Damasco. Deus disse: olha, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem. E unge Azael, rei da Síria, primeira função. Segundo, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, terceira função. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Bem, ungir Azael, rei sobre a Síria, tudo bem. Ungir Jeú, filho de Nissi, rei de Israel, tudo bem. Agora, ungir Eliseu, profeta, em meu lugar? Então quer dizer que eu vou deixar de ser profeta? Sim. Vai. Esse desvio de rota custou alguma coisa a Elias. Deus disse: agora você vai voltar e você vai fazer isto. E ele teve que voltar lá e ungir aqueles 2 a rei. E quando chegou a Eliseu, ele disse: eu vou ungir Eliseu, profeta em meu lugar.
Como seria a reação de Elias diante desse pedido de Deus? Mas Elias foi. Elias obedeceu. Elias ungiu Eliseu, profeta, em seu lugar. Passado alguns dias, chegou o momento de Deus chamar Elias para si, e Eliseu ficou em seu lugar, profeta do Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui é que, se ele tivesse continuado lá no caminho, ele teria realizado mais algumas coisas. Mas no momento em que ele fugiu com medo, ele perdeu parte da sintonia, do propósito de Deus e deixou de realizar alguma coisa. E Deus, quando se apresenta a ele, Deus reconhece os feitos de Elias, foram feitos poderosos, que trouxeram glória ao nome do Senhor. Mas Deus também encontra ali um Elias fragilizado, acuado, amedrontado, já sem força para seguir adiante. Mas Deus o animou. Deus disse para ele: vai e volta pelo teu caminho, O caminho que você criou até chegar aqui, você vai voltar por esse mesmo caminho, até lá no caminho que eu te coloquei. Aonde você saiu, você vai chegar até lá. E quando chegar lá, você vai seguir naquele caminho que anteriormente eu designei para você caminhar nele. Então Deus não aceitou mudança de caminho. Nós não temos direito de mudar a direção daquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. O nosso dever é ser agradecido a Deus por nos ter escolhido, por nos dar uma função, um trabalho na sua obra e obedecê-lo. Não temos o poder de mudar a mensagem e de mudar o caminho que Deus colocou diante de nós. Vou pegar um atalho que vai ser mais fácil. Eu vou pegar a direita ou a esquerda que alguma coisa melhor pode acontecer. Não, não vai acontecer nada melhor. Todas as vezes que as pessoas saem do centro da vontade de Deus, eles correm um grande perigo. Elias aqui estava debaixo de um grande perigo. Ameaçado de morte, ele aceitou a morte, ele se definhou, ele se desvalorizou e desvalorizou o nome de Deus que estava na vida dele, porque era Deus que estava com ele, que podia livrá-lo, e ele então fugiu para salvar a sua vida, livrar a sua própria vida. Mas não deu certo. Deus foi lá, falou com ele e disse: você volta. Só que você vai fazer esse trabalho para mim ainda. Eu tenho ainda alguma coisa para você fazer para mim. E ele foi lá e fez aquele trabalho. Eu fico pensando, que pensamento deve ter passado na mente de Elias quando Deus não aceitou a mudança de rota? Quando Deus pediu que ele voltasse para o mesmo lugar onde ele estava. O caminho que Deus preparou para mim, preparou para você, para aquele outro, para cada um de nós, é esse caminho que nós precisamos andar nele. Nós não temos o direito de escolher o caminho, de mudar o caminho. O caminho foi escolhido por Deus. Ele abriu um caminho para os meus passos. Ele abriu um caminho para os teus passos, para a tua caminhada. Ele deu a mim uma função neste caminho. Ele deu a você, a cada um aí. Ele deu uma função neste caminho que ele abriu. E eu e você precisamos andar no caminho que Deus aparelhou para os nossos pés. Enquanto nós estivermos andando no caminho que Deus preparou para nós e cumprindo o que Deus espera de nós e falando aquilo que Deus nos autorizou a falar, nós vamos ser bem-sucedidos, Deus será conosco, vamos enfrentar problemas, perigos, embaraços, ameaças, dificuldades, limitações, descontentamento, vamos ter algumas perdas,
Mas o importante é continuar no caminho que Deus aparelhou, porque é ali que virá também a proteção, o livramento e a vitória que nós estamos precisando. Agora pergunto, você continua no caminho que Deus aparelhou para você? Você está seguindo aquele caminho primeiro que Deus colocou você no caminho e você ali foi feliz, foi abençoado, foi bem-sucedido? Você continua ainda nesse caminho? Ou você criou um atalho e desviou-se do caminho do Senhor? E agora você está enfrentando dificuldade, medo, decepção, tristeza, ansiedade, depressão, estresse, canseira, enfado. Em qual caminho você está andando? Elias saiu fora, experimentou desânimo, desejo de morrer, falta de vontade, achou que seu tempo já tinha terminado. E Deus apresenta a ele e diz, não, ainda tem alguma coisa a mais. E eu? E você? Em que caminho nós estamos? Continuamos no caminho que Deus aparelhou para nós ou criamos atalho? Nós observamos ao longo da história quantas pessoas que começaram bem diante da presença de Deus, poderoso, palavras, em obra, instrumento, alguém referencial, que falava com autoridade, que pregava com unção, que ensinava com graça. Mas o tempo passou e estas pessoas pegaram atalhos, saíram do caminho de Deus. Hoje estão por aí misturados, são irreconhecíveis. Quando você olha o que a pessoa é hoje e você olha o que a pessoa foi num passado não muito distante, isso causa tristeza em saber que a pessoa desviou-se do caminho do Senhor, misturou-se com o caminho do mundo, com a prática do mal, a prática do pecado, e vem se rastejando por aí. E esta tarde Deus pode estar falando a você, através do exemplo de Elias, dizendo para você, volta pelo caminho do deserto, volta ao caminho que eu te coloquei. Eu não autorizei que você saísse daquele caminho. Eu não autorizei que você pegasse um atalho, que você mudasse de rota, mudasse de direção, caminho. O caminho que Deus colocou para mim e para você é o caminho certo e seguro. É nele que nós precisamos continuar. Não tem como sair fora deste caminho. E quando olhamos na coletividade, no sentido de denominações evangélicas, como elas começaram tão bem, como o princípio foi de glória, foi de bênção, foi de vitória, foi de operações maravilhosas de Deus, mas ao longo do caminho eles também pegaram atalhos e hoje estão aí misturados com tudo e com todos, porém impotentes, sem o poder de Deus, sem referenciais, sem autoridade do céu. Estão aí vegetando, quando poderiam estar no centro da vontade de Deus, fazendo o querer de Deus. Deus não permite a mudança de rota. E por que é que as pessoas estão mudando o caminho de Deus? Estão mudando a palavra de Deus? Estão mudando a maneira de servir a Deus? Estão trazendo entretenimentos mundanos para o povo de Deus? Ter alegria somente fisicamente, alegria da carne. Deus abençoe, irmão Wilson. Isso chama-se desvio de rota. Sair fora da vontade de Deus. Deus não aceita isso. Deus certamente vai chamar muita gente que se desgrande a responsabilidade por desviar a rota do caminho de Deus e induzir o povo a este mesmo erro. Por isso que o povo está cansado, desanimado, desiludido, decepcionado, triste. Já não tem fervor, já não tem alegria,
paz já nem se fala, é uma perturbação constante. Por que isto? Porque desviaram-se do caminho que Deus aparelhou para os seus pés. Volta enquanto é tempo. Volta enquanto há oportunidade. Arrependa-se desse desvio. Deus não se agrada desse estado de coisas. Observe o que ele disse a Elias, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto. Ele tomou um caminho com medo, fugiu com medo de morrer. Perdeu a sintonia, perdeu a direção, perdeu a sensibilidade, perdeu por um momento a comunhão de Deus e ficou lá numa caverna muito longe e mesmo assim ainda todo escondido. O medo foi com ele. Quantas pessoas estão vivendo aí com medo? Porque se desviaram do caminho de Deus. A vida de Elias é uma lição para mim, é uma lição para você, para cada um de nós. Você está ouvindo? Deus não aceita mudança de rota. Por que você quer mudar o plano de Deus na sua vida? Você pensa que Deus não sabe o que faz? Deus sabe o que faz. O caminho de Deus sempre é o melhor. E se Ele colocou a nós aquela condição, não importa se seja com sofrimento ou com lágrima, nós precisamos seguir por aquele caminho, porque é o caminho da nossa vitória. É o caminho da nossa bênção, é o caminho da nossa aproximação diante de Deus, em manter com Ele uma viva comunhão. Porque pode acontecer o que aconteceu com Elias. Elias saiu fora, Deus foi lá e mandou ele voltar. E disse assim: unge Azael, rei sobre a Síria, unge Jeú, rei sobre Israel, e unge também Eliseu, profeta, em teu lugar. Se você se desviar da rota e não quiser atender a Deus, você será tirado do lugar e Deus colocará outro nesta rota para cumprir aquilo que na desobediência você deixou de cumprir. Tenha muito cuidado. A palavra de Deus é séria. Deus não negocia com essas coisas, não. Principalmente com o direcionamento dele para a nossa vida. Se ele disse, é por aqui que você vai andar. Já o profeta Isaías dizia, e os teus ouvidos ouvirás a voz do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviados, nem para a direita e nem para a esquerda. É o caminho que Deus te colocou. Ah, mas o caminho é difícil, é espinhoso, tem luta, tem dificuldade. Tem tudo isso. Mas tem presença de Deus, tem bênção de Deus, tem livramento de Deus, tem graça de Deus, tem vitória de Deus, tem palavra de Deus. Tem renovo espiritual na sua vida. Elias foi lá para o Monte Horebe, ficou lá abandonado, sozinho. Se Deus não fosse atrás dele, ele iria perecer lá, dentro de uma caverna. Monte Horebe, o monte de Deus, mas que na verdade Elias estava totalmente fora naquele momento. Por quê? Porque ele pegou um atalho. Ele saiu do caminho com medo e fugiu para se esconder. Deus não aceita mudança de rota. Deus não aceita que eu, você, cada um de nós, mude aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nós não temos o poder de mudar o que Deus determinou. Nós temos o dever de submeter-nos a Ele em amor e obedecer. E em fazendo assim, as mãos dele estarão sobre a nossa vida e nós teremos constantemente a bênção e a presença de Deus na nossa vida. Não podemos abrir mão disso. Ou você quer viver sozinho aí? Longe até mesmo do próprio Deus, desprezando o que Ele, com tanto amor, preparou para a sua caminhada. Não. Volte ao lugar de onde você saiu. Volte àquele lugar de origem que Deus te colocou. E siga
glorificando a Deus, fazendo o que Ele espera de você, e que eu faça também o que Ele espera de mim. E assim nós seremos bem-aventurados, bem-sucedidos, e o nome do Senhor será glorificado. De nada vale dizer que é um servo de Deus se não tem graça, não tem autoridade, não tem unção, não está no caminho de Deus, vive na desobediência, o caminho está comprometido, o coração está contaminado. Deus não aceita esse tipo de coisa. Volta pelo caminho de onde você saiu, arrependa-se e obedeça a direção de Deus para a sua vida. Esta é a mensagem de Deus hoje para o meu e para o teu coração. Volta pelo caminho por onde você se desviou. Querendo Deus, amanhã retornaremos.